Boa noite. O seu sofrimento não é o maior de todos. Não é possível medir o seu sofrimento, mas há os que sofrem mais do que você. O sofrimento moral, porém, depende da sua forma de pensar. Se você pensar positivamente, evitará erros e lamúrias. É a força da alegria, do amor e do bem. Não se julgue o maior sofredor do mundo. Compreenda. Para quem aprendeu a amar, a dor é abençoada escola. Boa palestra. Boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações, que aqueça os nossos corações. Por que não dizer aqueça o nosso corpo também nesses dias mais friozinhos? E que viemos buscar o aconchego da doutrina espírita na quarta-feira, sempre do Evangelho. Então, o capítulo 21 tem por título: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nos coube trazer algumas reflexões acerca do prodígio dos falsos profetas. E neste capítulo, Jesus diz: então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Está em Mateus 24 e em Marcos 13. E Kardec, então, traz um comentário acerca do prodígio dos falsos profetas. Ele comenta essa parte do Evangelho. Então, quando ele diz que essas palavras dão um verdadeiro sentido ao termo prodígio, e na acepção teológica, o prodígio e os milagres são fenômenos excepcionais. E se nós formos analisar e observar, eles também são fora da lei da natureza. Então, um milagre é algo grandioso, algo fenomenal, algo sem explicação, algo que chamava a atenção. Mas ele observa, então, que se as leis da natureza são absolutamente obra de Deus, as leis da natureza, poderia ele derrogar essas leis. Deus poderia derrogar essas leis, esses prodígios. Então, Deus, em momento algum, deixaria que seus filhos inferiores, digamos assim, seus espíritos inferiores ou os enganadores, pudessem fazer coisas que ele mesmo poderia fazer. Então, não caberia a Deus dar esta oportunidade de derrogar as leis, fazendo prodígios, sem que ele desse permissão. Então, esse é o primeiro argumento. Então, naquela época dos profetas, que também nós podemos designar por mediunidade, o que acontecia muito naquelas épocas era a mercantilização dessa mediunidade, dessas visões, desses exageros, dessas contações de história. Então, se vendia essa mediunidade, se cobrava sobre ela, se cobrava sobre esses prodígios. Inclusive, houve época da nossa humanidade em que se vendiam indulgências, se vendia o perdão, se vendia um lugar no céu em nome do Cristo. E tem uma passagem na obra Paulo Estevão, Paulo, que foi Saulo de Tarso e que depois tornou-se Paulo, um dos apóstolos que divulgou o cristianismo de Jesus
depois de Jesus, um dos maiores apóstolos de Jesus, depois de Jesus já ter desencarnado, ter ido para o mundo espiritual. Paulo se encarrega então de ser o divulgador. E na obra Paulo e Estevão tem um relato acerca de Paulo diante de uma pitonisa. E essa obra traz então as seguintes observações acerca de um fato assim extraordinário. Na mesma época possuía Filipes uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Oráculo também é o local da mediunidade, dessa profecia. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuravam mercantilizar seus poderes psíquicos. Então ela estava na praça, diz assim terminada a pregação, na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. Ela tinha visto então Saulo acompanhado. Então o texto relata assim: o convertido de Damasco, Paulo então, desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora, dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo. Então, Saulo, na sua capacidade moral, vai até a pitonisa mediunizada e diz assim: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Aquele espírito que fazia aquela observação através dela, aquele espírito malfazejo. E o fato provocou enorme admiração popular, diz no livro. O próprio Silas era o companheiro de Saulo, que acompanhava Paulo de Tarso nas peregrinações. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, então o próprio ajudante de Paulo tinha gostado do que tinha ouvido. Interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Quando se viram a sós, lhe dissesse Paulo, então ele pediu para que Paulo dissesse para ele os motivos que levaram a semelhante atitude e perguntou-lhe: acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? Será que aquilo que ela disse não seria muito bom para nós continuarmos a pregar o Evangelho de Jesus? E o apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? A gente nem terminou o nosso trabalho ainda. Como é que nós já estamos nessa condição, né? Quis dizer ele. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que insulássemos a fim de aprendermos duramente. Então, que nós fizéssemos o nosso trabalho para aprender, mas esse trabalho era duro de se fazer. Então, ele não se deixou levar pela conversa. Mesmo assim, aquele que era um dos seus seguidores e que acompanhava ele, também
quase caiu na tentação de acreditar. Então Kardec continua dizendo que semelhante princípio não pode Jesus também ter consagrado essa questão da profecia, né? Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígio, tais os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional àquelas palavras. Então, tudo aquilo que se diz que os falsos profetas diriam era necessário que se passasse pelo crivo da razão. Sueli Caldas Schubert comenta essas questões acerca dos espíritos que influenciam, dos espíritos que trazem observações acerca de Deus. E ela, em uma das obras dela, ela observa assim que, como perceber os espíritos malévolos? Ela é uma estudiosa de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo. Como perceber que os espíritos malévolos agem? Quais são as suas características? Esses espíritos equivocados pretendem demonstrar que são mais fortes. E muitas das vezes eles até nos influenciam. Eles nos influenciam, nos incentivando o orgulho. E esses também podem ser considerados como falsos profetas. E eles fazem, nas reuniões mediúnicas, eles fazem ameaças. Eles elogiam a sua própria organização e exageram nas nossas próprias fraquezas. Jogam-nos uns contra os outros. Eles nos jogam uns contra os outros, inclusive nas instituições espíritas, nas casas espíritas. Mas eles jogam também nós uns contra os outros dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho, dentro daqueles lugares em que nós frequentamos, se nós não tomarmos o cuidado de ter esse discernimento. Eles disfarçam realidades, fingindo ter armas e forças que não possuem. Eles mentem descaradamente. E é preciso que nós tenhamos o raciocínio acerca disso. Então, diz Kardec, para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Nós mesmos não acreditamos em algumas coisas quando vemos, às vezes, alguns fenômenos que a própria TV mostra, algumas coisas milagrosas, e a gente precisa cuidar disso. Maravilhoso, miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, não é do que uma aplicação da lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga, que foi o que Kardec fez na época do surgimento da doutrina espírita. Os fenômenos das mesas girantes, nos salões de Paris, as mesas batiam, as mesas se comunicavam, mas ele entendia assim, mas se há um fato inteligente, há que ter uma causa inteligente. Porque não poderia Deus derrogar uma lei da natureza fazendo uma mesa subir sozinha e bater sobre o chão. O que era aquele momento daquele acontecimento? Era um momento em que a energia fornecida por aquelas pessoas que estavam naquele lugar, naquele salão, era utilizada pelos espíritos que ali se encontravam para o fenômeno, para fazer esse movimento,
para fazer essa batida das mesas. Foi um movimento absolutamente necessário para que surgisse a doutrina espírita, para que Kardec fosse atrás de pesquisar, entender, compreender o que é que acontecia. Mas em todos os tempos, diz Kardec, homens que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses, de seus anseios de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. E Kardec observa isso lá na Gênese, que ele conta que a humanidade se fez através desses conhecimentos ao longo dos tempos. A humanidade se construiu assim. Mas, também naquela época, os profetas existiram. Bem antes da época de Jesus ainda. E na Gênese, ele comenta assim: infelizmente as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. As religiões dominavam. O papel do profeta atentado às ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desses nomes, tem explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, da sua indolência, achando mais cômodo viver às custas dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Que palavra forte. Matou-se em nome de Jesus. E matou-se em nome do cristianismo de Jesus. Pela falsidade dos profetas. Trazendo isso para os nossos dias, como é que nós podemos compreender o mau uso das nossas atitudes, das nossas ações, da mediunidade, do poder de convencer, do poder de falar que nós temos no nosso trabalho, o que tantos têm dentro do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de um local, num cargo mais elevado, no comércio, na política, né? Quantos são iludidos e quantos iludem ainda? Quantos falsos profetas nós ainda temos? Quantos irmãos nossos ainda caminham nesta estrada? Também são falsos profetas. Mas Kardec diz que a difusão das luzes lhes aniquila o crédito. Quanto mais a humanidade esclarece, quanto mais a luz chega, mais o seu crédito diminui. Donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. No Evangelho, no Pão Nosso de Emmanuel, no livro Pão Nosso de Emmanuel, tem um texto que fala, que descreve, que tem por título Até o Fim. E Emmanuel faz algumas observações sobre o Evangelho. Ele observa que o Evangelho será sempre pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Deus não dá nada de graça. Deus não nos dá nada sem o nosso esforço, sem que nós façamos por merecer nesta caminhada. Ninguém se furtará impune a percentagem que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Então nós precisamos contribuir com a nossa elevação. E nessa contribuição
para a nossa própria elevação, a benefício de nós mesmos e, lógico, junto com a humanidade também, nós não podemos nos furtar de nos esclarecermos à luz do Evangelho. Mas como nos defender dos falsos profetas? Lá na obra de A Religião dos Espíritos de Emmanuel, ele diz assim: identificando-os através dos seus atos e das suas palavras. Tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Quem pode ser o nosso profeta, então? Aquele que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta quem nos serve de guia e modelo, Jesus e os seus ensinamentos. E a doutrina espírita, ela constrói isso também através de tantos ensinamentos, de tantos espíritos que estão aí desde a codificação, contribuindo conosco. Emmanuel diz que a ilusão admitida é a nossa própria ilusão. A mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Então, quando nós entramos nessas questões, nós somos a força dela. Quando nós nos deixamos levar por ela, nós a reforçamos dentro de nós. Da mesma forma que quando nós utilizamos o lado do bem sempre, ele faz a transformação dentro de nós. E no dizer de Kardec, espíritas, aqueles todos nós que simpatizamos ou aqueles que já estamos dentro mais participantes, digamos, dentro da doutrina espírita, o conselho é para todos. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Fé raciocinada. A fé conduz ao amor e o estudo conduz à racionalidade. A compreensão da doutrina espírita como fé raciocinada, para que nós saibamos sempre discernir diante de todas as situações, diante dos falsos profetas. Então, o que são esses prodígios desses falsos profetas? Entendo todo esse conhecimento estar no mundo a enganar os outros. E nós, por caridade da doutrina, precisamos compreender também que eles são irmãos de caminhada e que há absolutamente necessidade nossa de nos compadecermos deles, contribuindo para a melhora da nossa sociedade, contribuindo para conosco mesmos, contribuindo para com Deus e com Jesus, nessa caminhada que temos neste mundo que ainda tem seus profetas. Basta que nós saibamos discernir. O convite da doutrina espírita é esse, para que nós saibamos discernir, estudar e nos amar. Ficamos então com essas reflexões e podemos nos preparar para o momento do passe, que num primeiro instante é para a nossa harmonização, para a nossa condução na fé, e no segundo momento, para contribuirmos com a nossa humanidade na prática da caridade. Então, nesse momento, ao som desta música, vamos nos sentar confortavelmente nas poltronas, relaxando o nosso corpo físico, trazendo para a nossa tela mental a imagem
do Mestre Jesus. O Mestre, com sorriso amoroso, nos estende as mãos, nos olhando, com o olhar sereno, irradiando paz e harmonia. Vamos receber no nosso corpo físico essas vibrações que aos poucos vão nos acalmando, renovando o nosso ser, nossas células, nossos órgãos, todo o nosso organismo vai se tornando aos poucos em harmonia, em equilíbrio. Vamos sentindo esta paz que nos invade, serenando nossos pensamentos. E vamos pedir a este Mestre querido que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos, em todos os dias, ao acordarmos, lembrar que o Mestre está conosco, para que possamos agradecer pela natureza, por nossa vida, por nossos familiares. Agradecer principalmente pela oportunidade de estarmos aprendendo, buscando nesta doutrina o conhecimento, buscando nesta doutrina o amparo, para que possamos seguir em cada dia melhorando, aprendendo e nos compreendendo, conhecendo um pouquinho mais do nosso organismo, dos nossos pensamentos, para que possamos melhorar, para que possamos progredir conforme nos ensinou este Mestre querido. Neste momento, então, ouvindo a música, vamos fazer um silêncio e o pedido íntimo de cada um, na certeza de que o Mestre nos atenderá da forma que nós precisamos. Vamos aguardando o segundo momento do passe. Sabendo então que o Mestre sempre nos ampara e sempre nos protege, emanando energias benfazejas e renovadoras a todos nós, que possamos, unindo os nossos pensamentos, emanarmos energias positivas por todos aqueles que, percebendo capacidades diferentes dos outros, utilizam-na para tirar proveito da credulidade alheia, fazendo com que sejam enganados, iludidos. Que eles possam perceberem-se, Senhor, em equívoco e arrependidos, voltarem-se ao Cristo para poderem serem ajudados e auxiliados. Por todos aqueles, Senhor,
que percebem-se portadores de capacidades diferentes, de capacidades mediúnicas, que dentro de seus lares sentem medo, sentem receio. Que possa o Senhor, pela busca do conhecimento e pelo contato com o Evangelho do Cristo, sentirem-se mais fortes, com mais fé, para enfrentar as dificuldades que estão vivenciando. E por todos aqueles, Senhor, que fora do vaso físico lhes influenciam para sentir o receio, que esses irmãos possam perceberem também que a eles, Deus Pai Todo-Poderoso, também acolhe e auxilia. Pedimos, Senhor, também por aqueles que em seus lares sentem dificuldades com o convívio com seus companheiros, com suas companheiras, em razão de influências extracorpóreas, que eles possam também, Senhor, buscando o conhecimento do Evangelho do Cristo, buscarem a proteção e a ajuda necessária. E por aqueles que em seus lares influenciam de forma negativa, que possam perceber, Senhor, que Cristo os espera de braços abertos para lhes orientar, para lhes direcionar a novo caminho. Por todos aqueles, Senhor, que se utilizam de substâncias psicoativas que causam a dependência química, influenciados que são por irmãos fora do vaso físico, que possam, através do conhecimento e do Evangelho do Cristo, ter força e coragem para poderem superar essas dificuldades. E por aqueles, Senhor, que eles influenciam, que possam também perceber que Jesus lhes aguarda de braços abertos para lhes acolher e indicar o melhor caminho. Por todos aqueles, Senhor, portadores que são de atividades psíquicas diferentes das habituais, que possam encontrar nos ensinamentos evangélicos e nos conhecimentos espíritas o caminho para o equilíbrio emocional. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que com medo, com receio, com angústia, perdem a capacidade de lembrarem-se de Ti, que eles possam ter próximo deles pessoas com amor, com carinho e com afeto, les encaminhando para Cristo, para Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que todos possamos ter um restante de semana com muita paz, carinho, amor e afeto. Que assim seja.